Pode? Pode sim. Bom dia, gente. Eu vou falar sobre a linguagem Python. E eu não coloquei na ordem dos números, tá, professora? Sem problema, sem problema. Tá. Aí eu botei aqui como o Python é avaliado em relação às outras linguagens de programação. Eu vi que ela é primogênita nas linguagens de programação, a linguagem de alto nível, ela é funcional e fácil em relação às outras linguagens. Aí eu botei aqui funcional de novo, mas foi sem querer. Aí tem sobre as palavras definidas, que tem algumas palavras pré-definidas, que aí eu coloquei alguns casos, que é o class, que define uma classe no Python, o break, que quebra o fluxo quando se trabalha em looping, o except, que são exceções, o from, que é uma importação, quando você importa alguma coisa para o Python, e o global, que é uma variável global. Enfim, a gente tem mais, pelo menos quem tá aqui, a gente tá tendo aula de Python, acho que a gente tem mais, a gente sabe mais sobre o Python, né? Porque a gente tá tendo muita aula de Python, Tá enfim. tendo mais contato, naturalmente, né? Aí tem a tradução da linguagem de programação para a linguagem de máquina. A tradução ela é feita a partir de instruções em binário que a gente tem aprendido aqui e pode ser, assim, diretamente executada pelo computador, que no caso é a linguagem de alto nível, que é o Python, que o Python se encaixa nessa linguagem de alto nível, o Java e o C++, que eu não estudei ainda sobre, mas eu vi que também funcionava. Encaixando no que a gente viu, Bia, eu vou interagindo assim contigo, porque aí a ideia da gente usar a apresentação como um foco de discussão, certo? É por isso que eu digo a vocês assim, não se aflijam, porque tem muita coisa ainda que é abstrata para vocês entenderem, né, sobre o assunto, porque estão começando a ter contato agora, né? Então, a ideia é que a gente aproveitar o espaço para debater. Aí, aproveitando a oportunidade, quando tu falou, né, como é a tradução de Python como linguagem de programação para a linguagem de máquina, né? Ela é interpretada, lembra que a gente falou sobre linguagens compiladas e interpretadas, né? É por isso que ela fala aí da relação com Java, por exemplo, né? E aí uma das grandes coisas, né, assim, uma das grandes características que as linguagens interpretadas tentam trazer para a gente como programador e como usuário, né, da linguagem, é a questão de ser portável, né? Porque como a gente tem o contexto de ter um interpretador no meio da linguagem, a gente não tem direto executável, isso requer que você tenha que ter o interpretador da linguagem instalado na máquina, né? Então, para a gente trabalhar com Python, a gente tem que instalar o interpretador, né? E para executar também. Aí, meio que o interpretador é que é adaptado para as características da máquina onde o software escrito nessa linguagem vai ser executado. Então, se eu estou no Windows, se eu estou no Linux, se eu estou em qualquer outro ambiente, aquele interpretador já foi instalado para aquele ambiente de máquina, como a gente diz, né? Para aquele sistema operacional, para aquela arquitetura de processador, entende? Então, por isso que ele diz que é portável. Sim. Deixa eu voltar um slide aqui que eu esqueci de falar umas coisas. Aí, nessas palavras pré-definidas, existem regras para a utilização, que não podem começar com números, símbolos especiais, no caso, interrogação, exclamação, arroba, porcentagem, e também não pode ter espaços em brancos. E são sensíveis à letra maiúscula e minúscula, ou seja, se você botar, começar com letra maiúscula e botar a mesma palavra embaixo, você tem que começar com letra maiúscula. Enfim. Aí... É um termo que a gente diz que é case sensitive, sensível ao case. E tem os dados primitivos também suportados, que é o int, que somam os valores inteiros quando aplica o código. O float, também, que a gente já estudou, é conhecida também como número real, e serve para declarar a entrada de dados ou conversão para a classe decimal após o ponto. E o bool, que é o número booleano, que identifica entre true ou false no programa. Acho que certamente vocês já devem ter usado esses tipos aí quando estão trabalhando lá em linguagem de programação 1, né?
Não sei se Sim, o float, né, se vocês já usaram, mas é para qualquer número decimal, de ponto, casa flutuante, a gente usa ele. a gente já usou esses três. Começou a usar. Aí eu coloquei sobre alocação e deslocação na memória, que eu não sabia ainda sobre isso. E a linguagem Python, assim como as outras, utiliza a coleta de lixo e bloqueio de manual de gerenciamento de memória. Aí tem o gerenciamento de memória, procura periodicamente por qualquer objeto que não está mais sendo utilizado pelo programa. Aí o Python usa um REP privado, onde contém todas as estruturas e objetos de dados. E assim ele utiliza aspectos variados de gerenciamento e armazenamento dinâmico, que são os compartilhamentos, repartições e pré-alocações. Aí a alocação de objetos no RIP é feita sob demanda pelo gerenciador de memória do Python. Aí o que isso significa para a gente, né? Isso tem a ver com uma das classificações que a gente falou na aula passada, que é em relação à linguagem ser baixo nível e alto nível, certo? Quanto mais alto nível a linguagem, a gente consegue ter algumas abstrações, algumas facilidades, mas a gente também perde a mão em algumas coisas mais baixo níveis que a gente poderia fazer. Vou trazer um exemplo real aqui, um contexto real para vocês entenderem. Por exemplo, dependendo da aplicação que eu for fazer, acontece de eu ter que intervir, né, em comportamentos específicos, né, que são mais próximos da característica da máquina. Por exemplo, quando eu estou escrevendo um algoritmo, quando eu estou escrevendo um código numa linguagem de programação, normalmente a gente usa variável, certo? Uma variável serve para a gente armazenar valores, não é isso? Para a gente manipular durante o algoritmo, durante a execução do código, né? E aí, quando a gente utiliza uma variável, ela nada mais é do que ela aponta para um lugar da memória que aquele valor vai estar lá armazenado, né? E a gente vai usar em algum momento. Quando a gente tem linguagens de alto nível, né, como o Python é ele abstrai para a gente esse gerenciamento, ou seja, o momento em que ele tem que limpar aquela posição de memória, porque aquela variável não está sendo usada mais, né, para otimizar a execução do sistema, né, ele faz isso automaticamente para a gente, né, isso fica, a gente não tem que chamar nenhuma função para poder gerenciar a memória do sistema, né, que a gente está escrevendo. Aí isso tem ônus e bônus. Quando a gente está trabalhando com linguagem de programação alto nível e a gente não precisa, por exemplo, mexer em uma característica de hardware do dispositivo, sei lá, eu tô fazendo uma coisa, eu estar fazendo um sistema web, outra coisa eu estar fazendo, implementando o código para executar o sistema sei lá, de uma colheitadeira, né? Uma colheitadeira, o propósito dela, quando a gente automatiza, está muito mais relacionados a aspectos de hardware do que um site, por exemplo. Né? Eu vou precisar mover algum braço da colheitadeira, eu vou precisar fazer ela parar, eu vou precisar fazer ela girar, entende? E esse tipo de operação que eu preciso fazer mais voltada para hardware, eu tenho que interagir, né? Mais diretamente sobre o hardware do que quando eu escrevo um site, por exemplo. Então, aí isso vai definir qual é a linguagem que a gente vai usar, né, quais são as instruções, a forma da gente poder escrever o nosso algoritmo, né, de maneira mais abstrata ou não. Então, quando a gente trabalha numa linguagem de mais baixo nível, eu consigo diretamente mexer naquela posição de memória. Quando eu uso C, por exemplo, quem for falar de C vai ver que isso é diferente. Eu consigo chegar lá no ponteiro da memória, alocar, desalocar, né? Então, isso influencia em qual linguagem a gente vai usar e a forma como a gente vai trabalhar, dependendo de qual propósito a gente está com o software ali querendo resolver, entende? Então, quando ele fala aí de alocação e desalocação de memória, né, é que isso é abstraído da gente. A gente não tem o trabalho de fazer isso, mas a gente também não consegue intervir caso seja necessário, sabe? Entendi. Tá. Aí, no caso, as de baixo nível são C, quais outras?
Aí também eu... Vocês estão me ouvindo? Olha eu falando aqui, um oi com o microfone desligado, foi mal. Tô perguntando, Larissa, quais são linguagens de baixo nível, né? C, Assembly, são linguagens que a gente consegue em mais baixo nível, sabe? Por exemplo, tem algumas linguagens que têm umas características importantes, como o C, por exemplo, em C, eu consigo fazer instruções, se eu quiser descer o nível de Assembly, sabe? Uhum. Tem meio que interação aí entre o nível da linguagem. Tá, entendi. Obrigada. Não. Aí eu falei sobre as constantes também, como elas se comportam. Aí, no caso do Python, até agora não é permitido criar constantes, onde seu valor não é alterado. Aí, o que a gente poderia fazer é criar uma variável com sintaxe constante, de constante, e as regras eu botei, que são todas as letras devem estar em maiúsculo. Se houver mais de uma palavra, ter o underline, que é aquele traço para baixo, né? E você pode também deixar um comentário inline explicando que a variável é, na verdade, uma constante. Isso aí são artifícios, né, que se utiliza para usar o conceito de constante, porque vocês vão aprender mais lá na frente, quando, acho que por volta do terceiro período, vocês forem pagar a disciplina de programação 3, é onde vocês vão trabalhar com programação funcional. E Python, ela é uma linguagem que é interpretada, ela é um misto, né? Ela é interpretada, ela é orientada a objeto, e ela é funcional, tá? Ela é tipada e tal. Então, quando você fala nessa questão das constantes, é uma coisa polêmica em programação funcional, porque na programação funcional a gente não tem constante. Então, por isso que existe essa dificuldade em Python, entende? Porque é do princípio da linguagem. Então, é interessante você trazer essa ideia que você trouxe aí, porque é um artifício, né? Uma convenção que se utiliza para expressar e demonstrar em algum momento que aquela variável é constante e a gente não deveria mexer nela em nenhum momento durante o código, entende? Mas também não impede, né, que alguém mexa. Aí a gente vai na boa prática e na fé, né, que todo mundo vai seguir ali aquela ideia. Sim. Beleza? Tá. Aí, sobre as amarrações também, no caso do Python, tudo é objeto. Aí, nomes fazem referência ao objeto e as amarrações entre este nome e objeto são feitas de forma dinâmica, com exceção das palavras reservadas. Aí, à medida que todos os nomes são utilizados na execução do código, amarrações novas são feitas. Aí isso é porque ela é interpretada, né? Sim. Aí tem, permite acessar endereços invariáveis de memória. A maioria da parte das tarefas, da tarefa realizada por um programa de computador, envolve a manipulação de dados, onde os dados podem ser diversos, mas sempre caem em uma série infinita de números binários. Aí, para acessar os dados, o programa do computador faz uso extensivo de um grande número de variáveis de diferentes tipos, independentemente da linguagem em que está escrito. Aí, uma variável aparece em uma linguagem de programação, sendo identificada por um nome. Para o computador, é uma referência que aponta para um endereço de memória, isto é, uma localização na memória RAM, num local no qual é armazenado um valor bem definido. Esses são dados reais que são armazenados na forma de uma sequência de números binários, mas que não é necessariamente um número aos olhos da linguagem de programação usada. Isso faz com que consigamos acessar o endereço das variáveis salvas na memória. Aí eu falei sobre também o suporte a pesquisa de dados, que o suporte ao armazenamento de dados no Python é um formato de persistente no disco. Aí tem o PyCon e o Marshall, que podem transformar muitos tipos de dados em fluxos de bits. O PyCon implementa protocolos binários para serializar e deserializar uma estrutura de objetos. O Pickling é o processo pelo qual uma hierarquia de objetos do Python é convertida em um fluxo de bits. E o unpick, que seria o contrário, né, a operação inversa, onde o fluxo de bits é convertido de volta em uma hierarquia de objetos. Aí, como tudo não é seguro,
Contudo, não é seguro fazer o picking, apenas fazer em dados considerados seguros, pois é possível executar códigos maliciosos. Aí o Marshall também é outra forma de suporte aos dados, porém bem mais primitiva. O Marshall exige principalmente para oferecer suporte aos arquivos .pyc no Python. Compostos suportados pelo Python. Até agora foram descobertos alguns tipos de composto, que são os strings, as listas, as tuplas e os dicionários. Os strings são compostos de caracteres, porém são imutáveis. Já as listas são compostas de qualquer tipo de elemento e podem ser modificados, ou seja, são mutáveis. A tupla é similar a uma lista, porém ela é imutável. A única coisa que diferencia de uma lista é por ser imutável. E os dicionários são estruturas de dados que permitem traduzir uma chave para um valor, que são estruturas de dados que implementam o mapeamento. Às vezes a gente chama, normalmente, esse termo de dicionários também de mapa. A gente passa uma chave e devolve um valor, como se fosse uma grande sacola lá, que a gente tivesse vários objetos e cada objeto tem um identificador. É como se sacola me dê o objeto desse identificador, se não mais ou menos desse jeito, de uma maneira bem grosseira. A gente só, até agora, string e listas. Eu não sabia que existiam esses dois outros aqui embaixo. Aí aqui eu coloquei sobre as perguntas, que é no Google, né? Ou é agora? Não, é só para a gente discutir, né? Que o Python, como a gente já viu, né? É uma linguagem orientada a objetos, né? É interpretada, funcional, tipada, imperativa e de script, né? Aí dá para a gente ver, baseado naquela imagem que a gente viu da classificação, né? Que ela se enquadra, né? No tempo que você pega uma linguagem, ela é puramente atende só a uma classificação, né? Tem vários pontos ali da classificação que ela se enquadra. Sim. Aí a primeira pergunta era sobre a linguagem mesmo, o Python, a linguagem livre de alto nível, orientada a objetos e de difícil leitura, pois não permite identificação de linha de código. Aí certo ou errado. Aí tem uma de múltipla escolha, que é, na linguagem de programação Python, existem 3 estruturas para armazenar dados indexados. A estrutura cujos valores são imutáveis depois de sua criação é conhecida como... Aí tem as 5 alternativas. Aí também tem essa terceira sobre analise o código a seguir, que tem aí, e falar se está, qual alternativa é a certa. E também tem essa quanto aos conceitos e as técnicas de programação, jogue um item sobre o certo ou errado, e acabou. Só tinha essas 4 perguntas mesmo. Obrigada, Larissa. Foi bom para a gente ter uma visão geral da linguagem, né? Uma coisa que é importante a gente falar, assim, ela parece ser uma linguagem mais recente, né, quando a gente compara outras linguagens, mas ela veio já, desde a época de Java, Python já vinha sendo concebida mais ou menos na mesma época, mas cai muito naquela questão, né, de ganhar popularidade mais rápido do que outra linguagem, e você já viu que não necessariamente isso é decisivo para dizer se uma linguagem é boa ou ruim, né? Acho que vocês devem ficar o tempo todo aí com esse dilema na cabeça, né? Qual a melhor linguagem, qual que eu devo aprender, qual a que eu uso para fazer determinada coisa, né? Então, é bom vocês terem essa noção, assim, da mesma forma que a gente consegue classificar uma linguagem sobre vários elementos, né? A gente vai ter, não tem uma linguagem que é melhor ou pior do que a outra, vai ter aquela linguagem que, por vários fatores, vão ser a melhor para resolver um determinado problema. E quando a gente fala de engenharia de software, né, essas coisas que a gente está vendo, assim, a visão geral do que a gente está vendo na disciplina e do que é o curso de vocês, vocês vão ver que vão ter fatores assim, a gente vai fazer nessa linguagem porque a equipe que eu tenho aqui trabalha com essa linguagem, eu não vou ter tempo de formar alguém para trabalhar naquela linguagem e tal, então por isso a gente vai usar essa linguagem, ou a gente não vai fazer esse projeto porque não tem gente
que trabalhe nessa linguagem, né? Aí vai acontecer que podem ocorrer escolhas equivocadas numa linguagem, né? Também de você achar que ela era boa para um determinado aspecto ou não, né? Então, são vários elementos que influenciam na decisão de uma linguagem para um determinado projeto, sabe? Por exemplo, você já vai saber que vai ser muito difícil você conseguir, dependendo da necessidade, no exemplo que eu dei, né? Ah, você precisa... Desculpa, minha gente. Você precisa desenvolver um sistema que vai mexer lá na colheitadeira. Você já sabe ali, através de um conjunto de parâmetros da linguagem, e baseado no conjunto de necessidades que você tem que atender com o software, talvez ela não seja possível resolver ou escrever aquele software naquela linguagem, entendeu? Sim, entendi. Algumas coisas que se falam muito de Python, né? Querendo ou não, ela é uma linguagem que traz mais abstração, assim. A gente percebe o quão alto nível ela é, porque, naturalmente, para fazer algumas coisas, você precisa de bem menos código, é mais fácil de você ler o código, né? Então, isso é uma das características fortes de Python, né? Principalmente para vocês que estão começando a aprender a linguagem, isso pode ser uma faca de dois gumes, sabe? Sim. Porque, por exemplo, vocês estão escrevendo um código para receber um input pela linha de comandos e ler um arquivo, né? Você faz isso com uma linha de código, se brincar, né? Mas aí, talvez em alguns momentos vocês precisem conhecer a fundo como aquela função, né, funciona. Porque se você não souber os princípios da função, os princípios da linguagem, vocês podem se deparar com problemas que vocês precisam resolver e não vão saber como. Vão ficar patinando lá, sabe? Então, essa coisa de ser mais alto nível, ela também traz esse ponto que a gente tem que direcionar de alguma outra forma, né? Tentar conhecer mais profundamente ali o paradigma, as características da linguagem, sabe? É bem interessante vocês começarem a se atentar a isso. Realmente, Python foi a primeira linguagem, né, que eu comecei e ainda estou tendo bastante dificuldade, mesmo faz um mês de aula, né? Não sei. Uhum. Eu acho que também esse contexto que a gente está, né, de trabalhar remoto, também dificulta um pouco, né? E vocês estão na transição aí do que é entrar na universidade, então a forma de estudar é diferente da que vocês vem lidando até agora, o volume de coisa que tem que dar conta é diferente, né? Mudar a postura na hora de estudar, de agora passar, como até a Jonas citou, né? Passar a olhar artigos de fontes mais confiáveis e coisas nesse sentido, né? Também é uma dificuldade que vocês devem estar encarando aí. Sim. Quando a gente fala de Python também, outro ponto interessante é a gente ver, não sei se vocês já perceberam, né? Que Python ela é muito usada em inteligência artificial e ciência de dados, né? Data Science. Justamente por esse poder de expressão que ela tem, pela você precisar ali para manipular tabelas, né? E datasets, você consegue fazer assim com poucas linhas de código, né? Então, esse é um fator que é importante observar, certo? Oi, Leonardo, pode falar. Quer falar alguma coisa, Leonardo? Pode falar. Tá tranquilo? Oi, Jonas, pode falar. Eu tenho uma dúvida, professora. Veja, é possível que a gente utilize tudo que a gente aprendeu na engenharia da computação, engenharia de software, para trabalhar com segurança da informação, porque eu vi que aqui em Recife, pelo menos, eu pesquisei em tudo que é canto, em todos os locais, e não tinha nada sobre segurança da informação, professor. Tem uma empresa aqui que é bem forte nisso, né? Ela chama Tempest. Não sei se você já ouviu falar. Ela é uma empresa do Porto Digital e lá eles trabalham muito com essa coisa de segurança, sabe? Então, tem uma área, tem um trabalho bem forte em cima disso, mas não é tão comum, né?
igual a gente vê, igual a fábrica de software comum, né, para software de propósito geral. Mas dá uma pesquisada sobre essa empresa chamada Tempest. Obrigado, professor. Nada. Alguém tem mais alguma dúvida? A gente tem grandes empresas que trabalham com Python, né? Talvez nem todo mundo saiba, né? O Instagram, por exemplo. O back-end do Instagram é feito com Django, que é um framework em cima da linguagem Python. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo framework, né? Acho que vocês devem ouvir bastante falar e talvez não façam ideia. Vocês fazem ideia do que é um framework, do que é uma API? São termos técnicos, né, que às vezes a gente usa assim, falando e acha que às vezes as pessoas têm ideia e não conhecem. Vocês fazem ideia? É porque, assim, quando a gente começa a trabalhar com código, a gente tem um princípio muito básico aí em computação, de um modo geral, é que a gente não se repetir e não reinventar a roda. Acho que vocês já devem ter ouvido falar sobre isso em algum momento, né? Que pô, a gente sempre tem aqueles problemas que são recorrentes, tem aquela forma ali de resolver aquele problema e ela vai sendo testada e passa a ser bem aceita, né? E aí, dali, aquilo normalmente passa a se chamar framework, que é quando a gente monta ali uma coleção, um conjunto, né, que resolve um problema que se repete com frequência e é implementado em uma determinada linguagem. Por exemplo, a gente tem, né, o framework que eu acabei de falar, Django. Ele é um framework, é um conjunto de classes, regras, convenções e implementações para a gente criar sistemas web com Python. Então, sempre que eu quiser criar uma página, incluir, alterar, excluir, listar valores daquilo ali, ele já traz ali, traz para a gente uma facilidade, porque aquelas partes que se repetem frequentemente, ele já vai deixar ali implementado e organizado em forma de um pacote que funciona para a gente como uma caixa preta. A gente envia alguma coisa para aquele pacote ali e recebe uma resposta. Normalmente aí isso é chamado de framework. É alguma coisa que foi produzida pela comunidade, né, em termos de código, grosseiramente falando, tem em termos de processos também, né, mas é uma coisa que já tem um monte de implementações para resolver um problema específico, certo? Isso é o que a gente chama de framework. E quando a gente está desenvolvendo um projeto em termos de código, normalmente a gente faz a utilização de vários frameworks que já existem, certo? Que são conhecidos pela comunidade, tá? Deu para entender mais ou menos o que é o framework? Pronto. Existem algumas diferenças semânticas e conceituais em relação a framework e biblioteca, sabe? Tem a ver com a questão de utilização de padrões e tal, porque uma biblioteca você pode considerar assim, quando você está implementando um código e tem um conjunto de classes e objetos daquela linguagem ali que tem uma referência comum, você acaba organizando no que chama de biblioteca, sabe, Leonardo? E que não necessariamente ela tem um conjunto semântico que o framework tem. Por exemplo, o framework é como se fosse um mais alto nível do que a biblioteca, porque ali ele vai trazer padrões de projeto, vai trazer um monte de outras técnicas em cima, que não é somente agrupar um conjunto de classes, entende? Não sei se deu para entender a ideia. É mais uma coisa semântica ali, tá? Então, como eu disse para vocês, né, o Instagram ele usa Python para construir o back-end dele. No Google, grande parte do algoritmo de busca lá do Python ou do Google de busca é feito em Python. O Spotify é construído totalmente em Python, não sei se vocês sabiam. O Netflix usa muito Python também. O Uber, boa parte do aplicativo do Uber é feito com Python também. Não sei se vocês já devem ter usado, né, o Dropbox, né? O criador da linguagem Python trabalha lá. O Pinterest usa Python e Django também. O Reddit também usa. Então, assim, às vezes a gente não faz ideia, né, de em que... Uma coisa que eu gosto de pesquisar de vez em quando, não sei se vocês já
já tentaram fazer, né, entender a anatomia de um sistema que é famoso, assim, por que tecnologias aquele programa, aquele software foi construído, é legal, porque aí às vezes até incentiva a gente a ter interesse por uma determinada linguagem ou tecnologia. Eu também queria, Bia, ver esses processos em construção. Às vezes o que eu faço, não sei se vocês conhecem uma ferramenta, né, chamada GitHub. Às vezes a gente tem projetos grandes que são construídos em uma determinada linguagem e eles são open source, né? Significa que o código é aberto. Aí, às vezes, a gente consegue acompanhar alguns desses projetos no GitHub. O GitHub é uma ferramenta que o principal propósito dela, que ela é conhecida, né, apesar de servir para várias outras coisas, é para armazenar código. Então, a dica que eu dou logo para vocês, assim, de cara, é se vocês simpatizam com algum projeto ou com alguma linguagem, vocês podem começar lá a explorar no GitHub o código-fonte daquele projeto, sabe? É bem interessante de você ver tecnologias que são usadas, né? Se aquele projeto está ativo ou não na comunidade. E quem sabe aí até no futuro vocês contribuírem aí para algum projeto open source, tá? É bom começar a abrir os olhos para isso, tá certo? E a gente consegue fazer contribuições que a gente nem imagina, minha gente. A gente pensa assim, né? Não sei se vocês têm esse mesmo pensamento que eu tinha no começo. Ah, eu pego um projeto open source, e no que é que eu posso colaborar, né? Eu não sei programar ainda, mas você pode colaborar com outras coisas, fazendo tradução de documentação, ajudando a organizar passo a passo de instalação da linguagem, da ferramenta, né? Acho interessante aí, se vocês puderem já indo abrir os olhos para essas possibilidades, é interessante. Vocês faziam ideia disso? É legal, é bom saber que tem essa possibilidade, tá certo? Começa lá a seguir os projetos, começa a ver, aí você começa manda uma pergunta, faz alguma coisa, aí você vai se inserindo na comunidade, sabe? É bem interessante isso. Aí quando a gente fala assim de profissões, né, na linguagem, então, como eu tinha dito, né, que usa muito Python, analista de dados, cientista de dados, o pessoal que trabalha com machine learning, inteligência artificial, né, desenvolvimento web, mobile, usa muito Python, certo? Beleza? Era isso que eu tinha para complementar, assim, sobre a linguagem, tá certo? Aí a próxima que a gente tinha para falar agora seria Leonardo. Tu pode começar? Combinado. Enquanto isso aqui, tem alguém, sei lá, que quer fazer algum comentário, tirar alguma dúvida? Estão tão gostando, assim, de certa forma, da gente fazer esse seminário ou não? Eu acho que, assim, o seminário dá logo uma primeira impressão para a gente, vou ter que pesquisar sobre o negócio, vou ter que preparar material. Aí, às vezes, a gente fica meio assim, mas pelo menos eu acho que durante a aula, a gente trazendo essa discussão, a gente acaba construindo juntos informações importantes sobre aquele assunto, sabe? Pronto, aí a gente segue no mesmo esquema, a gente vai falando e conversando sobre o assunto, quem tiver dúvida ou quiser falar alguma coisa, a gente fala, certo? Pode começar, Leonardo. Bom dia, pessoal. Hoje eu vim falar sobre o meu estudo da linguagem C, que eu fiz recentemente. Bem, eu acho que um pontapé inicial seria falar sobre a história de início, porque todo mundo sabe que a linguagem de programação só vem de acordo com a necessidade. E a necessidade do C na época era basicamente abstrair as coisas que estavam, porque antigamente só se trabalhava com código de muito baixo nível que falava diretamente com a máquina, o que dificultava o desenvolvimento e atrasava basicamente. E esses caras foram os principais
cabeças da ideia da linguagem C que hoje conhecemos hoje em dia. Que poderia ser considerado a linguagem mãe das linguagens de alto nível, porque começou a ter essa ideia de abstração. Mas vamos começar a história. A linguagem C, ou mais conhecido a linguagem mãe das linguagens de alto nível, tinha como objetivo inicial a criação de um sistema operacional, sendo hoje implementado na grande maioria dos sistemas operacionais, como, como Linux, Windows, Mac, Android. Eu acho que, como é uma linguagem de médio nível, como certas pessoas falam, não que isso seja um conceito exatamente didático, mas essa ideia de que ela pode se comunicar diretamente com a máquina, controlando os bytes, mas ela tem um certo nível de abstração, não grande o suficiente como fosse Python, que um Hello World você pode escrever em uma linha, Pouquíssimo mais linhas de código, né? e você tem que pelo menos colocar umas 10 ali para iniciar, terminar o código, print, que eu até vou mostrar. E essa E falta nesse de... ponto, Leonardo, às vezes ela é meio polêmica, sabe? Porque tem cursos, né, de computação que começam, a disciplina que vocês estão vendo aí de programação 1, começa em C, ao invés de começar em Python. Até a grande maioria, tem alguns colegas meus que faz, faz faz engenharia da computação e começou em C. Aí eu perguntei qual o problema, né? Que não é meio complicado deixar para uma pessoa que está introduzindo nesse mundo colocar logo em C, não? E é meio que o divisor de águas, porque assim, quando você pega um curso, você compara a natureza, né, do curso de engenharia de software e o curso de engenharia da computação, o curso de engenharia de software está mais voltado ali para a gente ter técnicas, ferramentas, né, conhecer as linguagens e tudo para resolver, né, o problema que a gente teve dos advindos lá do começo da computação, da crise de software, né, como a gente fazer software direito, né, e o curso de engenharia da computação, ele é um curso que é mais voltado como se fosse assim, para aquela natureza de hardware, sabe? Vai ter programação mais baixo nível, vai implementar coisas assim mais hardcore, como diz a ideia. O propósito é completamente diferente, sabe? Aí eu acho que por isso, como é uma característica do curso, assim, de trabalhar com coisas mais baixo nível mesmo, assim, automação, sensores e coisas do tipo, eles começam já a implementar na linguagem C, porque é uma linguagem que vai dar um conjunto de arcabouços para fazer isso que é preciso, sabe? Conseguir manipular diretamente ponteiros de memória, fazer integração com assembly de um dispositivo diretamente, sabe? Acho que é por isso que começa com C. Então quer dizer que por conta da implementação, eles têm que trabalhar com C e a gente não é tão necessário assim. Interessante. Eu acho que no começo meio que funciona também como um divisor de águas, para mostrar assim, ó, o curso é programação hardcore ali, tu vai ter que começar a desenvolver essa habilidade de lidar com esse tipo essa forma de programar desde cedo. Porque senão não tem como a pessoa seguir no curso. Acho que talvez é essa a ideia. Compreensível. Aí, falando, não sei se eu leio o texto que eu preparei, quase uma hora fazendo isso, mas beleza. Pode falar assim da forma que você achar melhor. A ideia aqui é a gente discutir e trazer esse debate, sabe? Vamos lá, vou dar uma lida aqui e vou tentar traduzir aqui. Eu acho que ficou um pouco informal demais. Bem, Não, quanto a isso, fique tranquilo. a linguagem C, na realidade, vem da linguagem B, que é uma derivação do BCTPL, que basicamente é um interpretador de Basic. Basic, eu não sei se... eu acho que era um interpretador de Basic, uma linguagem bem de baixo nível. Aí o Ken Thompson teve a ideia de criar o B, tentando substituir essa linguagem, tentando trazer uma linguagem mais fácil de ser escrita. Só que com essas idas e vindas, ele conheceu o Dennis Ritchie,
no projeto de implementação do Unix, que o Unix é a base de todo o projeto. Vem da ideia de que antigamente você não podia escrever o mesmo programa para duas máquinas, estava se desenvolvendo muitas máquinas ainda, implementando esse negócio. Aí o Unix veio para que todas as máquinas estejam a mesma implementação, conseguiu pelo menos implementar. E pode ser até, não necessariamente a mesma, mas que boa parte do código não seja perdido por conta de que seja uma máquina diferente para cada. Você não ia falar? Não, era justamente que começa a fazer analogia com aquelas coisas, né, que a gente estava vendo lá das eras da computação, né, que inicialmente um software era escrito e só funcionava para aquele hardware, né, porque era específico na linguagem de máquina daquele sistema computacional, né, e à medida que a gente foi ganhando, né, a possibilidade de ter linguagens de programação mais alto nível, né, foi ganhando aí o que você falou, essa possibilidade da gente poder escrever o mesmo sistema, né, e ele poder ser executado em máquinas diferentes. E nessas implementações indas e vindas vem o grande criador, que é hoje conhecido como Dennis Ritchie, que é na ideia de tentar pegar a linguagem de baixo nível e conseguir manipular com esse B que já estava bem facilitado para uma linguagem de baixo nível, é a ideia de criar o C, que para ser uma evolução por conta de nome, em vez de botar D+, que seria a ideia inicial, colocar o C, só para prosseguir. Porque nome de computação não tem muita criatividade, não. Pode ver Python, JavaScript, é porque o nome Java estava como é que eu poderia dizer? Em uso legal, estava em popular, então vamos estar JavaScript. E, bem, isso foi em 1972. Deixa eu dar uma olhada. E como eles estavam desenvolvendo o projeto em Unix, aí outra cabeça importante nesse projeto foi o Michel Lex, que ele implementou uma das bibliotecas mais importantes, que toda vez, na maioria dos códigos, quando você vai começar a aprender C, você tem que colocar Include Studio, que eu acho que está o nome do ativo Windows aqui. Bem, passando, vamos entrar mais nessa questão da linguagem em si. Ela é uma linguagem de alto nível, entre aspas, que pode prover recursos de linguagem de baixo nível e implementados no assembly. Essa questão que tem que implementar em coisas de baixo nível, mas que já temos um nível pequeno de abstração. É uma linguagem procedural que é uma linguagem que qual elemento básico de programação é procedural uma sequência de instruções. Tem aquele ponto, né? Não é. É igual quando a gente está estudando as características da linguagem, ela é procedural porque ela vai seguir aquela estrutura, né, de passo a passo ali, sabe? Faça isso, pega isso, vai para aquilo. Não tem aquela modelagem orientada a objetos que a gente falou na aula passada, né? A forma de você escrever o código é como se você estivesse escrevendo lá um grande algoritmo em Portugal, sabe? Você não tem alguns conceitos que em outras linguagens tem. Aí você organiza o seu código em funções, né? Em unidades, e aí você relaciona eles dessa forma, fazendo os includes, né? Que tu comentou. Aí funciona mais ou menos dessa forma. É por isso que diz que ela é uma linguagem procedural, que é a forma como você escreve o sistema. Realmente. E ela é portável, sendo possível executar em diversas arquiteturas. Tanto é que era o objetivo inicial, por conta do projeto Unix, veio essa necessidade da gente portar essa aplicação para vários sistemas possíveis de ser executado. Sim. E tem essa integração aí, uma coisa que é bem legal, que tu vai falar agora de você poder, através de uma linguagem de alto nível, você executar coisas de baixo nível, né? Tem essa integração aí que existe entre C e Assembly, que eu acho que é isso que traz uma das grandes popularidades dessa linguagem, né? Você está, em alguns momentos,
implementando de forma procedural e em alguns momentos você conseguir ali intervir quando é necessário em instruções ali mais baixo nível, mais próximo de linguagem de máquina, sabe? Uhum. Aí tem essa compartimentalização, que palavra difícil, sendo dividida em inúmeras funções, né? Basicamente, ela é usada para tudo que é possível. Tudo, acho que tudo poderia ser programado em C, mas não é uma ferramenta muito utilizada porque já tem coisas melhores no mercado. E tem a parte fraca. Oi, pode falar. Não, diga assim, vem naquele contexto que a gente falou, né, de a linguagem ser melhor para uma coisa e para outra. Por exemplo, na linguagem C, ela é uma linguagem de propósito geral, sabe? Ela é compilada, estruturada, imperativa e procedural, como a gente viu, né? Mas o propósito dela, né, não é para construir interface com o usuário, nem nada. A gente já percebe aí que o grande propósito dela, né, quando a gente precisa escrever um código, que em alguns momentos, né, ela vai precisar descer e conseguir passar instruções a nível de máquina, e em alguns momentos ela vai trazer para a gente a facilidade do que seria sair desse contexto mais baixo nível, né, para poder implementar de forma procedural, entende? Então, por isso que você pega uma linguagem como essa, ela é utilizada para quê? Para construir sistema operacional. Lembra que quando a gente falou de sistema operacional, ele é uma camada de software que ali no meio ele fica provendo para o software, para o usuário, né? Algumas abstrações, ela que vai lidar direto ali com o driver da máquina, né? E passar para o usuário, por exemplo, um conjunto de funções que ele pode chamar sem ter que diretamente intervir, né? Na forma do comportamento do hardware. Entende? Aí por isso que, não sei se vocês conseguem perceber que o propósito dessa linguagem é para uma aplicação diferente, sabe? Do que outras linguagens que são mais fáceis ali com a abstração, né? Construir outras coisas. Uhum. É bem para uma coisa bem mais automatizada, que necessita de processos rápidos. Eu acho que grande parte desses sensores são programados em C, sensor de É, movimento. foi uma linguagem assim que ela é considerada difícil assim de aprender porque exige que você tenha mais conhecimentos específicos sobre a linguagem. Para você, diferente de em Python, né, se você quiser abrir um arquivo, você usa uma linha só. Se você for fazer isso em C, né, você vai, sei lá, vamos chutar uma proporção aqui grosseira. Com Python você faz em uma linha e C você vai fazer, sei lá, com 10 linhas, 15 linhas, sabe? Porque você tem que, em termos de execução do algoritmo, você tem que dizer aponte para aquele diretório, aí procure por um arquivo com aquele nome. Aí você vai ter que verificar se o arquivo que veio está vazio ou não existe. Se você for ler o arquivo, vai ter que pegar o ponteiro e apontar para a primeira linha. Aí você vai ter que mandar ele descer de linha em linha. Entende? É diferente quando você pega isso em Python e aponta para o arquivo, ele já traz tudo para tu numa lista e tu já itera no negócio. Dá para perceber, assim, a diferença de abstração, que seria a abstração nesse sentido, sabe? Então, a gente vai pegar a linguagem C, ela vai ser usada onde? Ela vai ser usada na construção de sistemas operacionais, né? Ela está sendo muito utilizada aí, não sei se vocês já ouviram falar sobre internet das coisas, né? Tudo agora a gente está conectado o tempo todo. Então, o C foi uma linguagem que passou um tempo aí meio não tão popular, e de um tempo para cá, acho que desde 2017 por aí, ela começou a voltar a ser mais popular, justamente pelo advento da internet das coisas, porque aí você vai estar manipulando dispositivos de hardware mais próximo do que é o baixo nível, e C é uma boa linguagem para fazer isso, entende? Uhum. Normalmente a gente só via o uso de uma linguagem dessa, assim, a principal referência da gente era o sistema operacional. Mas no Google também a gente tem muita coisa implementada ali. Muitas partes do Android, elas são implementadas em C, né? Mas, no caso, não seria uma variação do C, não? A evolução do C Sharp, C++. Quando você pega, assim, C e C++, a diferença, de uma maneira bem grosseira, né? É que o C, ele é uma linguagem procedural e o C++, a proposta é ser um C orientado a objetos, sabe?
Aí, em compensação, você vai perder, né, vai perder performance, dependendo da sua aplicação, isso pode fazer diferença, né? Porque a partir do momento que a gente passa a ter uma linguagem orientada a objetos, né, é diferente a performance de uma linguagem orientada a objetos de uma linguagem procedural, sabe? Porque tem vários artifícios ali de manipulação dos elementos da memória, da forma como aloca, desaloca a memória, que é diferente. Aí depende mesmo, assim, é aquela coisa, né? Não tem uma linguagem melhor que a outra, ela vai ser melhor ou pior para aquele propósito, sabe? Outra coisa que Então a gente. me lembrei agora de falar que algumas opiniões de outros profissionais aqui falam que C é importante para o desenvolvimento do software, é importante para o criador do software, porque ele vai entender mais ou menos a base, como está funcionando, porque como em C a gente tem que apontar especificamente cada coisa para cada Uhum. lugar e não tem esse nível de abstração como Python, é interessante de aprender, principalmente para... Abre a mente, né? Como diz a história, assim. Se você consegue pensar, resolver um problema no cenário em que você precisa especificar mais passos, se preocupar com alguns detalhes a mais do que você teria que fazer numa linguagem de alto nível, isso exercita a tua mente para saber ter uma boa resolução de problemas, sabe? Da mesma forma que você fica, não sei se vocês se perguntam, né? Por que que no curso de computação eu vou pagar uma disciplina de matemática discreta, vou pagar cálculo, vou pagar... Não sei se vocês já se perguntaram isso, né? E essas disciplinas são justamente para isso, para otimizar a forma como a gente pensa em problemas, como a gente resolve problemas, sabe? Uhum, realmente. Mas essa é a ideia. Aí eu vou deixar de seguir, não vou interromper mais não, senão eu fico falando aqui e tu não Não, termina. é bom, é melhor falar que às vezes fica complicado explicar e a senhora tem mais conhecimento na... Eu vou falando aqui o que eu souber falando, porque eu também não sei de tudo, não. Não conheço tudo, de todas as linguagens, não. Já sabe um bocado, né? É fácil que a gente. Mas beleza, vamos Mas passando bora aqui lá. o slide. Agora vamos falar de algumas coisas importantes. O Studio, que eu tinha acabado de falar, que tem que incluir, na grande maioria, uma biblioteca muito importante, que na realidade não é Studio, é Standard, que vem da ideia de início, primeira. E Uhum, sempre chamar esse negócio de int, o return, que basicamente a gente aprendeu, entre aspas, com o Portugal, só que uhum, é, é parecido, mas não é, basicamente. uhum. E É porque é a forma de representar, né? Por exemplo, em Python, o que importa para vocês é a forma de dentar o código, né? uhum, Quando você pega na linguagem feito C, o que define o início e o fim de uma estrutura, se o if terminou, se o method terminou, aí é o conjunto das chaves que aparece na linha 4 e na linha 8 do exemplo que tu trouxe, tá vendo? uhum. Aí por isso que especificamente aí tá aí o Hello World, que É, tem a burocracia de ter que colocar ó, ponto e vírgula no final de cada linha, né? aham, é, Aí a forma dos elementos da linguagem aí, você já consegue perceber, né, a diferença de uma linguagem para outra. passando de slide. Aí tem os tipos de dados em C, que são os primitivos e os derivados, algo que quando você vai aprender C tem que aprender. Aí do lado dos primitivos temos o int, o char, o float e o double, que exemplificando basicamente sendo essas duas barras, o espaço em bytes que ele ocupa especificamente esse tanto de número. Aí tem de inteiro, que é só de 22, o char, que é especificamente um caractere, o float, que pode chegar a 8 casas, 6 casas decimais, que, e o double, que pode chegar a 15. Basicamente são números que a gente pode, números ou caracteres que a gente pode especificar especificamente para esse momento. É só um instante aqui. Aí pronto. Aí tem a função array, que vai listar algumas possibilidades, por exemplo, os dias ímpares. Vai de dia 23, 25, 27, 29 e 30 apareceu, não sei como. Eu acho que é porque eu tava com muito sono na hora. E basicamente Python. Tem
o chart de tarefa aqui é basicamente lista, só que agora é em limpar, comer, dormir. E tem a função structure, que tá mais ligado à média, essa coisa que tá chamando int inscrito, o floating média de likes. Aí vai instruindo que é um canal fictício, que seria o diversificando conteúdo, e a quantidade de inscritos e a média de likes em float. Aí tem o pointer, que é uma coisa que eu até fiquei pensando como é que funcionava. Que basicamente em C não tem esse negócio de apontar, dizer a variável X. Não, você tem que buscar lá na memória, tem que apontar especificamente para dizer o que está acontecendo, porque a máquina não vai entender, ela não vai entender especificamente o que está acontecendo, porque ela não tem essa abstração. Só um instante. Ela precisa mesmo aí, né, que você chegue a dizer, tá vendo ali, qual a posição de memória que aquela variável vai ocupar. E aí acontecem coisas interessantes, assim, de você... A linguagem não te protege de você sobrescrever uma área de memória de outra variável, por exemplo. Aí isso vai dar problemas, de você achar que está com conteúdo num estado e está em outro, sabe? É uma coisa bem comum de acontecer quando se programa em C. Aquele negócio, né? O código vai complicar o seu entendimento, mas... Maiores poderes vêm com maiores responsabilidades. Olha, o Homem-Aranha sendo citado aí. É, Aí, eu não entendi muito, não. Eu tentei trazer esse exemplo aqui que eu achei na internet, mas é tipo, é declarar o piano. porque ali, pelo que eu entendi, você pode declarar uma variável e você pode declarar um ponteiro, que aí é diferente quando você mexe com variável e com ponteiro de memória, entende? Aí acho que talvez aí o exemplo está tentando mostrar a diferença entre os dois tipos, como é que é você lidar, né? Uma coisa é você estar guardando um local que aponta para a variável, outra coisa é você estar apontando para o valor que está na variável, como se estivesse trabalhando com aquela ideia de chave-valor, sabe? Para pegar. Como se tivesse um grande armário, aí você precisa do armário, ele é dividido em vários segmentos, que nem um armário de correspondência. Ele tem um identificador lá, né? Aí você precisa saber aquele identificador para poder abrir, como se fosse uma chavinha, e pegar o conteúdo que está lá dentro. É mais baixo nível mesmo, entende? É diferente de quando em Python, que é mais alto nível, por exemplo, eu já pego direto o valor que está lá na memória, sabe? Realmente. Aí, essa é a função pointer. Tem o modificador short e long, que mais ou menos trazendo de novo essa ideia como é que eu poderia dizer? De números. A forma de trabalhar com tipos, né? Como se modifica um tipo. Aí, que vai trazer essa quantidade que é especificamente de menos 32.000, não, 32.788 até 32.768. Uma coisa interessante para o que tu está mostrando aí, Leonardo, é ver assim que numa linguagem desse tipo, você tem que se preocupar com coisas em nível de detalhe, você não tem que se preocupar tanto numa linguagem de alto nível, né? Ou seja, dependendo do tipo, né? Veja a diferença ali no seu primeiro exemplo, né? Quando você usa um short int, você pode armazenar valores que vão de menos, né? 32.768 até mais 32.767. Então, se você precisa armazenar um valor, né, que precise de uma faixa de valores x, y, z, você precisa ter o conhecimento, né, mais baixo nível de para aquele tipo, qual o valor, a faixa de valor que você consegue encaixar ali, porque ele não vai dar erro, dependendo do contexto, né? Tu não vai saber ali que o negócio está truncando, quebrando um pedaço do valor, porque você esperava que aquele valor cabia naquela variável, por exemplo, né? Você abstraiu ali. Aí você pode passar por problemas ali de ter bugs, comportamentos inesperados, porque simplesmente você achava que aquele valor cabia naquela variável, entende?
Você vê o pensando aqui. nível de problema que você desce, sabe? Exatamente. Eu tava pensando aqui que C parece que nem quando a gente tá contando moeda. Tem que calcular especificamente É, cada exatamente. a quantidade de bytes que pode ocupar no certo programa. Exatamente. Não é por maldade, é característica da linguagem mesmo, porque você está lidando ali normalmente com um hardware mais limitado, então ele não vai ter tanto espaço de memória para você usar a todo e que é direito, sabe? Uhum. E tem o long long, que basicamente pode representar variáveis com tamanhos enormes, chegando a esse número aí que eu acho que vai ser muito difícil de eu falar, mas é isso aí. Tá certo. E se eu tivesse lendo, peraí. Ah, modificador e use, né, que é para indicar especificamente. Eu também viajei, mas, Mas legal, Renato, não precisa entrar em cada um, não. Pode ir passando rapidamente, só para dar um exemplo. O propósito era a gente saber isso, assim, que a tipagem é uma coisa bem delicada, você, né? Tanto por você conseguir descer no nível de abstração mais limitado, né? E faz diferença o tipo que você usa, né? Você tem que saber direitinho ali no que é que está mexendo, sabe? E tem muitas possibilidades. entendi. Bem, eu acho que esse é o último slide. Preparei, acabei de ver aqui. Pronto, acabou minha apresentação F11. Legal, obrigada, Leonardo. Aí eu queria saber assim, se já deu, né? Para vocês terem uma ideia, né? Já é diferente ali. é, o, já consegue perceber ali o quão pesado ou não é a gente aprender uma linguagem de mais alto nível, uma linguagem de mais baixo nível, o que é que aquela linguagem permite de diferente para a gente, né? Eu queria ouvir um pouquinho aí de vocês. Uhum, tá. Mas é isso. Qualquer coisa, não sei se alguma Mas, discussão interessante para trazer. é, Alguém. assim, tentar aqui citar alguns pontos, né, para vocês tentarem materializar aí do que é o que é mais próximo de você ter contato com essa linguagem, do que ela é usada, né? Como eu já disse, né, a gente tem alguns sistemas que são importantes, são construídos em C, por exemplo, o Windows é construído em C, servidor de banco de dados, tipo MySQL, também construído em C, né? É, algumas partes do sistema operacional da Apple também são escritas em C, né? Algumas coisas do Android também são escritas em C. Quando a gente quer trabalhar é, não sei se vocês já ouviram falar em alguns dispositivos que são mais voltados para computação, internet das coisas e tal, que é Arduino, Raspberry Pi, vocês já ouviram falar? Eu já vi Quando a gente muito pessoal usar RESP, mas RESP usa mais o Python mesmo. Agora Arduino é punk. o pessoal usa muito assim para essa parte de automação de coisas e tal. C é muito usado para isso. E por isso que cada vez mais aí que a gente tem essas ideias de wearables, né, de dispositivos que a gente veste, que a gente fala com eles, que estão automatizando as coisas do dia a dia da gente, isso aí vem justificando a volta, né, do forte da linguagem C, que antigamente era associado só a uma linguagem difícil, que hoje não faz sentido usar, né, e cada vez mais aí ela vem crescendo de novo. E essa relação, né, que o pessoal confunde às vezes C com C++, não sei se dá para vocês terem ideia, né, que quando a gente fala em termos de paradigma, é como se o C++ fosse um C orientado a objetos. É uma Eu não sei se implementação. vocês tinham essa ideia. Acho que alguém vai trazer, não sei se é o C++ ou o seu C. Aí já faz uma relação. E aí, às vezes, agora talvez fique mais claro de você entender, né?
porque faz sentido usar C em algumas coisas, ou dependendo do que você gostaria de trabalhar, se faz sentido você aprender C, né? Se você quiser trabalhar, né, você acha massa, eu acho massa desenvolver o sistema operacional, eu gostaria de trabalhar com a internet das coisas, gostaria de trabalhar com coisas que trabalham mais próximo ao hardware, né? Talvez para você aprender C seja uma coisa bem relevante. Acho que é um futuro não tão distante, tem que aprender. Eu gosto de brincar com essas coisas. Estou até pensando em comprar um Arduino ainda para ficar brincando e implementar por enquanto. Eu ainda tenho essa vontade aí de mexer com C. O que eu vi na faculdade foi muito superficial e vi mais a integração assim, com a C, mas nunca cheguei, que eu possa dizer assim, vocês a trabalhar no que é desenvolvendo um sistema grande, um sistema real em C. Já vi assim, já tive contato com pessoas que trabalhavam, eu achei bem legal, trabalhava com C, que trabalhavam desenvolvendo sistema de minas, de mineração de carvão. Então, o pessoal trabalhava desenvolvendo os sistemas que controlavam as máquinas, por exemplo. Ele calculava a rota da máquina. Não sei se vocês já viram em algum desenho, pelo menos, que numa mina de carvão a gente tem aqueles caminhões gigantes com cada lapa de pneu que é maior do que o tamanho da gente, né? E cada pneu daquele custa caríssimo. Então, às vezes, a gente tinha sistema lá que calculava qual era a melhor rota para ele andar, de forma a ele conseguir carregar mais coisa e gastar menos pneu, sabe? Era bem, acho que foi o sistema mais interessante, assim, que eu tive contato mais próximo. E o pessoal trabalhava, assim, mais baixo nível mesmo. Só uma Também dúvida. existe. Foi, Leonardo? Quando você, acho que, não sei se a senhora apresentou, mas lá em março do ano passado, falou sobre ter trabalhado na Apple. Você trabalhou com Java, não foi? Não, lá eu trabalhava com PHP, os sistemas trabalhavam com PHP, e o front-end era desenvolvido em Ember. Ah, entendi. Mas tem vários segmentos aí dentro, né, que também trabalham com C lá. Não faz sentido. Bem, eu acho que é isso. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida, quer fazer algum comentário? Deu para perceber, assim, mais elementos da linguagem? Bom, aí agora a gente teria a apresentação de Jorge, mas ele não tá por aqui, né? E aí seria Jorge, teria Rafael, e aí Micael e Jonas, né? Então, acho que a gente pode, por enquanto, parar por aqui, né? Porque não vai dar mais tanto tempo. E aí, na próxima aula, a gente continua com as pessoas que estão faltando, e aí é bom a gente se organizar, porque é o último dia que a gente tem para apresentar, tá certo, pessoal? Tranquilo até aí? Alguém está com alguma dificuldade que eu possa ajudar? Ou está tudo tranquilo, na medida do possível? Ah, joia, pessoal, foi ótimo, parabéns para todo mundo, gostei muito do que todo mundo trouxe, e a gente vai se falando, tá? Ô, professora, Oi, Leonardo. o grupo vai ter encontro hoje de ACE, que já estão mandando mensagem desesperada aqui. Vai sim, eu vou mandar o link agora, é de 9h10, né? É. Pronto, beleza. Eu vou chavear aqui e mandar o link lá no grupo. Então, Obrigada por avisar. até logo. Até.